Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje iniciamos mais uma aula, observando que nós temos um som ambiente que foge ao controle. Hoje nós iniciamos a parte da interação genética. Nós vamos começar pela hematologia, que é a parte que estuda o sangue, a ciência que estuda o sangue. O que é o sangue? O sangue é um tecido líquido, né? É um fluido corporal que ele circula para o nosso organismo inteiro por um sistema de tubulação que nós chamamos de veias, artérias e capilares. Os capilares são calibre fininho, né? Espessura de um fio de cabelo. E quem faz a movimentação do nosso sistema de entrega, que é o nosso sangue, é o coração. O coração é uma bomba que trabalha incessantemente. A nossa quantidade de sangue, ela varia de pessoa para pessoa. Em média, nós temos 8% da nossa massa corpórea. Então, uma pessoa com 60 quilos, ela terá, em média, 4,8 litros de sangue. É fácil o cálculo, basta colocar a massa, né, quantos quilos, vezes 8%. Vai dar o valor aproximado de sangue, o volume, né? Seguindo com o assunto sangue, a origem do sangue é no interior dos ossos longos e chatos, tá? Então, nós temos exemplo aqui o fêmur, né? A parte interna, nós chamamos de medula ou miolo, né? E é onde são produzidas as células sanguíneas. Esse processo nós chamamos de hematopoiese. São células tronco, né, multipotentes, que podem produzir qualquer tipo de célula. No caso, produzem as hemácias, produzem as plaquetas e produzem os glóbulos brancos. Tá? Plasma é a parte líquida do sangue, como eu falei, o sangue é o sistema de entrega, a parte fluida, como se fosse um órgão fluídico do nosso corpo. E nós temos os elementos figurados, que são os leucócitos, as plaquetas e os eritrócitos. Leucócitos ou glóbulos brancos, plaquetas ou trombócitos e eritrócitos, hemácias ou glóbulos vermelhos. Ok? Aqui essa cena mostra alguém coletando material da medula óssea, da parte interna do osso, tá? Uma agulha de 5 a 6 centímetros que perfura e retira parte do osso tutano, né, para ser utilizado por pessoas que têm leucemia. Logo à frente eu vou estar explicando o que seria a leucemia. Pergunta da prova. Constituição do sangue. O sangue é um tecido líquido que possui uma parte líquida, que nós chamamos de plasma. Mais da metade do nosso sangue é líquido, tá? E nós temos a parte sólida, que são os elementos figurados, que são as células sanguíneas, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Basicamente, da composição do sangue, nós temos a água, alguns elementos químicos em específico, proteínas, substâncias próprias do nosso organismo, né, e outras substâncias, como, por exemplo, medicamentos. Se eu quero que o medicamento faça efeito, eu aplico diretamente na veia. Né? Aqui nós temos uma contagem aproximada, tá? As hemácias são células anucleadas, por isso que elas têm um curto período de vida. Os leucócitos, de acordo com a função que eles desempenham, eles possuem uma estrutura, o núcleo bem desenvolvido nessa estrutura, tá? E as plaquetas são células anucleadas também, com um curto período de duração. As células são produzidas na medula óssea e são destruídas pelo fígado e eliminadas pelo baço, né? E são eliminadas nas fezes, tá? Constituição do sangue, como eu já falei, pergunta da prova, parte líquida do sangue, plasma. A parte sólida são os elementos figurados, que são as células sanguíneas, tá? Glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e as plaquetas. A função do plasma seria transportar as substâncias
presentes no sangue das células e para os órgãos, tá? Falando das plaquetas, o que elas são? Função. São células que não têm núcleo, por isso curto período de duração, e elas têm formatos irregulares porque elas formam um tampão, uma parede, né, para conter hemorragias. Então, a função delas é curar as feridas, né, conter os sangramentos. Aqui nós temos, elas se interligam como se fosse um quebra-cabeça e acabam formando tampão, evitando que o sangramento prossiga. Como se fosse numa analogia, né, de um paredão, tá? Seguindo. Algumas pessoas possuem uma taxa muito pequena ou zero de plaquetas. Essas pessoas, perdão, elas pertencem ao gênero masculino por uma questão genética. E o que acontece? Mínimo corte, a pessoa sangra sem parar porque não possui plaquetas para formar o tampão. Então, essas pessoas vão necessitar de um transplante de plaquetas, tá? Esses meninos. É uma anomalia do sangue rara, né? Não tem uma frequência tão alta, né? Vocês observam aqui que afeta mais de 300 mil pessoas em todo o mundo. Eu diria que é um percentual muito pequeno. Falando das nossas células brancas do corpo, que são os leucócitos, leuco branco, citocélula. São células que têm um núcleo bem grande. Essas células têm uma longa duração de cerca de 10 anos, tá? São as maiores as maiores células sanguíneas. Aqui a imagem já diz, a função delas é identificar e combater os agentes estranhos, tá? São células clarinhas. Como que elas combatem os agentes estranhos? Quando chega uma partícula, uma substância, um vírus, uma bactéria, o que elas fazem? Elas literalmente comem, elas englobam os agentes estranhos, então elas fagocitam, elas comem, elas digerem, se aproximam e englobam os seres estranhos. Então, essas células são chamadas de anticorpos. Elas combatem os agentes estranhos através de um processo de fagocitose, ou seja, literalmente elas comem partículas estranhas ao organismo. É o caso dos nossos glóbulos brancos e alguns seres vivos, como as bactérias, também realizam esse processo. Uma anomalia dos glóbulos brancos é conhecida como leucemia. É um câncer, né? O que acontece? Lá no interior do osso, essas células brancas se reproduzem em demasia. São muitas células brancas no sangue circulando e elas são irregulares. E aí o que acontece? Começam a destruir as hemácias e as plaquetas. Com isso, a pessoa tem os famosos roxos, né, os hematomas, começa a sentir sintomas de anemia, cansaço, falta de ar, palpitação, taquicardia, febre, alergia. Então, são sintomas clássicos da leucemia, né? E os glândulos inchados, né? Essa parte aqui próxima à orelha, abaixo da orelha, tá? Então, isso seria a leucemia, é um câncer da matriz óssea, né? Um câncer do interior do osso. Por isso que eu mostrei aquela imagem anterior lá para vocês da coleta da medula óssea. Então, quem tem esse tipo de anomalia tem um tratamento químico e ainda requer um transplante de medula óssea, como eu mostrei ali para vocês como é feito, né? É retirado, feito uma punção com uma agulha, retirado e, né, injetado na pessoa, que alguns meses depois já terá uma melhora bem sensível. Hemácias. As hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos, têm esse nome porque elas são discoides, redondinhas, anucleadas, por isso que elas vivem em torno de 120 dias. Elas contêm uma proteína chamada hemoglobina. A hemoglobina, ela é rica em ferro, aí a coloração vermelha, né? São uma das células mais abundantes do nosso organismo e, pelo fato de ter hemoglobina,
têm uma atração química muito grande pelos gases respiratórios, que é o oxigênio e o gás carbônico. Então, o que elas fazem? Acabam transportando o oxigênio para todas as partes do nosso organismo, para que então o pulmão, né, os pulmões façam a troca gasosa que a gente chama de hematose. O órgão que mais consome oxigênio é o nosso cérebro. A anomalia do sangue que envolve os glóbulos vermelhos é a anemia. Tem duas formas de nós manifestarmos a anemia. Por questão de má alimentação, né, por não ingerir o ferro, que está presente em feijão, alimentos vermelhos e folhosas escuras, como o espinafre, por exemplo. O que acontece? Aumenta sensivelmente, aliás, reduz sensivelmente o número de hemácias. Isso caracteriza a anemia, causando sonolência, cansaço, né, falta de apetite. A outra maneira é quando o indivíduo herda um gene letal em que, ao invés das hemácias serem redondinhas, discoides, as hemácias são formadas em forma de foice ou meia-lua. Aí o nome é anemia falciforme. O que acontece? Ao invés das células serem produzidas íntegras, elas são pela metade, caracterizando uma anemia intensa. Então, a expectativa de vida de quem tem anemia falciforme é de cerca de 40 anos, tá? Por isso que eu disse que é um gene letal. Quando nós tratamos dos grupos sanguíneos, nós trabalhamos com genes que vão determinar características intermediárias, tá? Então, é a polialilia ou alelos múltiplos, e aí a gente entra com o nome mais específico, que seria interação gênica. Os genes interagem entre si e a partir deles sai uma característica intermediária. Um exemplo é a coloração, a pelagem dos coelhos. Quando o coelho é agute, ou seja, marronzinho, né, ele tem uma combinação específica de genes, tá? Quando ele é chinchila, ou seja, cinza, tem pelos brancos e pretos, ele tem outra combinação de genes. Quando ele é himalaio, ou seja, mesclado, pintado, ele tem uma outra combinação de genes. E quando ele é albino, obviamente vocês já sabem, albinismo é proporcionado por genes recessivos. Mas vamos voltar aos grupos sanguíneos. Os grupos sanguíneos, eles são classificados por alguns critérios. O primeiro foi conhecido mundialmente na década lá dos anos 30, né, no século 20. Havia a necessidade muito grande de repor sangue, né, a transfusão de sangue, nas parturientes, nas mulheres que davam à luz e acabavam morrendo de hemorragia. E aí veio depois a Primeira Guerra Mundial, também foi muito usada a transfusão de sangue. Mas quem, né, apresentou esse conhecimento ao mundo foi o patologista Karl Landstein. Né? Ele ganhou o prêmio Nobel por descobrir que o nosso sangue ele possui algumas proteínas específicas. Então, o que determina a primeira forma de classificar o sangue que nós utilizamos hoje em dia, né, parcialmente, é o sistema BO, tá? São substâncias presentes no sangue. A população mundial apresenta em maior proporção a tipagem O, depois vem a A e os outros grupos assim por diante, tá? Qual grupo sanguíneo eu pertenço? Muito importante nós sabermos a tipagem sanguínea, porque numa fatalidade, num acontecimento, num sinistro, é muito importante saber a tipagem, ter a sua carteirinha sempre em mãos, porque minutos salvam vidas, tá? Vocês observaram aqui que nós temos as tipagens A, B, AB ou O, e temos um símbolozinho, mais e menos. Vocês lembram da matemática, né? Mais é saldo positivo, menos é saldo negativo. Importante lembrar disso. Seguindo aqui. Quando eu falo no sistema BO, eu falo em proteínas específicas.
pessoa que tem tipagem sanguínea A, ela possui nas suas hemácias uma proteína do tipo A. Essa proteína eu chamo de aglutinogênio ou aglutinina. Uma pessoa de tipagem sanguínea B, esta pessoa possui proteínas do tipo B ou, então, nós podemos dizer que ela tem aglutinina B. A pessoa que é AB, essa pessoa possui ambas as aglutininas, tá? Ela possui a A e a B. Quem é do grupo O ou 0 não possui aglutininas, correto? Como que é feita a tipagem sanguínea? Eu vou observar anticoagulantes. No nosso organismo, nós temos anticoagulantes naturais, que seriam os anticorpos, tá? Que estão no sistema de alerta, tá? Por isso que quando eu recebo uma tipagem sanguínea, tem que ser compatível com a minha, tá? Eu tenho tipagem A. O que que acontece? Quando é feito o exame de tipagem sanguínea, feita a sorologia, é pingado 2 gotinhas numa lâmina. Na primeira gotinha é colocado um soro anti-A e na segunda um soro anti-B. Se a pessoa tem aglutinação, ou seja, o sangue coagula, já identificamos a proteína do tipo A. Então, já temos uma informação. Na segunda gotinha de sangue, não aglutinou, o sangue continuou intacto, quer dizer que essa pessoa só possui aglutinina A, portanto, essa pessoa tem tipagem sanguínea A. Tipagem sanguínea B, ocorre o processo inverso. Não vai aglutinar quando eu pingar o soro anti-A, mas vai aglutinar, vai coagular quando eu pingar o soro anti-B. Quando a pessoa é AB, vai aglutinar, vai coagular o sangue em ambas as situações. Sorologia O ou 0 não possui aglutininas, então essa tipagem sanguínea não vai coagular. A compatibilidade, quem doa, quem recebe. Eu só posso doar a proteína, doar o sangue que tem a proteína específica para quem tem, tá? Por exemplo, sou A, tenho tipagem A, eu só posso receber sangue do grupo A. Se eu receber sangue, por exemplo, AB, vai ter uma proteína específica diferente do meu organismo, então meu organismo vai rejeitar, não vai ser compatível. Então, sangue A doa para quem é A e para quem é B, AB. Sangue B vai receber dele mesmo e doar para quem é B ou AB. Sangue O é a melhor tipagem sanguínea para doação de sangue. Por quê? Pode doar para o A, para o B e para o AB, porque ele não tem nenhuma proteína específica, tá? Na próxima aula eu vou explicar isso melhor para vocês, senão o meu vídeo vai ficar muito comprido aqui, tá? Próxima aula a gente vai ter uma dinâmica um pouquinho diferenciada para explicar. Então, aqui, para vocês relembrarem, como eu falei para vocês, o O, ele só recebe do O, mas, em compensação, ele pode doar para os outros tipos sanguíneos. O AB, ele é o sortudo. Por quê? Ele doa só para ele mesmo, mas ele recebe dos outros tipos sanguíneos, tá? Tem mais um critério de classificação que é o sistema RH, que a gente já vai ver em seguida, só para relembrar aqui. Fenótipos é o sistema ABO do sangue, ou é A, ou é sangue B, ou é sangue AB, ou O. Os genótipos é a carga genética. Vamos lembrar, a pessoa que é tipagem A, ou ela herdou 2 genes dominantes azão, ou ela herdou um gene dominante azão e um izinho, quer dizer que pode ser heterozigoto. Pessoa da tipagem B, ou ela herdou 2 genes dominantes do tipo B, ou ela herdou um gene dominante e outro recessivo. Na tipagem AB, ocorre o que a gente chama de interação gênica. Os 2 genes se manifestam, os 2 genes dominantes se manifestam, tá? Então, ocorreu uma característica intermediária aqui. O sangue é AB. O sangue O, ele é recessivo, tá? Então, para determinar sangue O, tem que
receber do pai e da mãe genes recessivos. Lembrando que pais do grupo O só terão filhos do grupo O. Mais uma informação aqui, mais um sistema de classificação. O sistema RH, da onde vem esse nome? Na década de 40, mais especificamente em 47, descobriu-se que algumas pessoas tinham lá nas suas hemácias uma proteína que foi reconhecida no ano seguinte em alguns macacos, tá? Esses macacos pertencem ao grupo Rhesus, são macacos conhecidos como macaco Rhesus. Então, em 1948, identificou-se que algumas pessoas em âmbito mundial possuem a mesma proteína que esses macacos têm nas hemácias, a proteína fator D. Então, quem é RH positivo possui lá nas suas hemácias a proteína fator D encontrada no macaco Rhesus. Quem é RH negativo é igual ao saldo bancário, não possui, ou seja, essas pessoas RH negativas não possuem a proteína fator D encontrada no macaco Rhesus. Vamos lembrar uma situação. Quem é negativo não tem a proteína fator D. Quem é positivo possui. Vamos imaginar numa gestação. A mãe é RH negativa, então ela não possui a proteína fator D. O filho, por uma questão genética, possui RH positivo. O que vai acontecer durante os 9 meses de gestação? O sangue do filho vai entrar em contato com o sangue da mãe, e aí vai ativar quem? As células de defesa, que são os glóbulos brancos, ou conhecido como anticorpos. E aí o que vai acontecer, gente? Eles vão ficar ativos. Mas durante os 9 meses, eles ainda não vão começar a reagir em relação à proteína fator D das hemácias da criança, caso ela seja positiva. E aí o que vai acontecer? Numa segunda gestação, em que a criança seja RH positivo, a mãe vai ter anticorpos que vão combater as hemácias da criança, ou seja, elas vão destruir as hemácias da criança. Por isso que essa reação da mãe RH negativa, filho RH positivo, que vem de um pai positivo, vai acontecer o que, gente? Um processo que a gente chama de eritroblastose fetal. Eritrohemácia, como eu falei lá no início do vídeo, blastose quebra. Ou hemólise, hemo, sangue, litos, quebra. Ou seja, as hemácias do sangue da criança serão destruídas pelos anticorpos da mãe. Isso numa segunda gestação. Então, para que não ocorra essa anemia fetal, que a criança acaba sendo abortada ou nasce com uma anemia extrema, nesse momento aqui, até 72 horas após o parto, a mãe tem que tomar uma injeção, né, um inibidor de anticorpos chamada gama-globulina. É uma injeção de mais ou menos uns R$400, né, que vai inibir os anticorpos numa segunda gestação, caso a criança seja positiva. Lembrando, para ocorrer a eritroblastose fetal ou a doença hemolítica do recém-nascido, que é uma anemia fetal, a mãe tem que ser RH negativo e a criança positivo, tá? Seguindo aqui algumas curiosidades sobre o sangue, né? Existe um estudo desde a década de 70 que diz que cada tipagem sanguínea tem uma personalidade em específico. Aqui no Brasil, nos grandes centros, as empresas de RH seguem como critério. No Japão, é um critério muito observado nas contratações, tá? Conforme a função, ele já pergunta a tipagem sanguínea. Vamos verificar? Quem sabe o seu, vamos ver se se identifica. A pessoa que é RH, aliás, perdão, que é sangue A, qual seria o perfil dessa pessoa? Introvertido, quietinho, né?
paciente, metódico, observador, pontual, teimoso, às vezes tenso porque é perfeccionista, né? Então é aquela pessoa que gosta de uma rotina. Quem é da tipagem B? Essa pessoa já tem um perfil bem diferente. É otimista, é apaixonado, adora animais, acaba sendo um pouco egocêntrico, às vezes é muito flexível, acaba sendo até irresponsável, né? Mais esquecido, tá? A tipagem AB, segundo estudo, né, da personalidade dos grupos sanguíneos, é uma pessoa racional, controladora, introvertida, tranquilo, acaba sendo indeciso, crítico e frio. Será que condiz com a realidade? Vamos ver a tipagem B, aliás, a tipagem O, perdão. Quem é portador da tipagem O, segundo o estudo da personalidade dos grupos sanguíneos, é uma pessoa atlética, ambiciosa, tem autocontrole, é insensível, é vaidoso e com todo esse perfil acaba sendo arrogante, tá? Quem sabe a sua tipagem acabou acertando em algumas características de vocês? E a minha? Qual tipagem sanguínea eu tenho? Eu tenho o grupo A, eu pertenço ao grupo A. Para mim, condiz bastante com o meu perfil, tá? Continuando com os grupos sanguíneos, existe também a dieta do grupo sanguíneo. Eu vou abordar isso, tem até uma sugestão de livro aqui, né, do Peter J. Diamond. Coloque-se que conforme a evolução, né, do ser humano, o sangue foi mudando por uma questão de alimentação. Então, o grupo O seria o grupo dos carnívoros, são pessoas que têm um gosto pela carne. As pessoas do grupo A já eram os coletores, né, já colhiam alguma coisa no ambiente, né, há cerca de mais ou menos 10 mil anos atrás. E o grupo B foram pessoas nômades que já começaram a manipular alguma coisa, ingerir o leite, então são pessoas que tinham um gosto um pouquinho mais refinado, isso numa escala evolutiva, né? E o grupo AB é uma alimentação mesclada, isso é um estudo, né, e que diz que as pessoas acabam tendo uma saúde melhor se seguir esse tipo de alimentação. Então, deixo uma recomendação aqui de um livro, para quem quiser, dá para baixar, PDF para ler ou estudar sobre o assunto. Vocês sabem que sempre eu gosto de mapas mentais, né? Aqui está a questão da doação, genótipo e fenótipo dos grupos sanguíneos. Quando eu falei de RH positivo e negativo, o RH positivo é dominante, o RH negativo é recessivo, tá? Nós temos mais um sistema sanguíneo de classificação, que é o MN, mais utilizado na questão de transfusões de órgãos, tá? Então, assim, para transfusão sanguínea, nós usamos o sistema ABO e o sistema RH, ok? Para finalizar, né, eu coloquei mais um mapa mental, né, que é a eritroblastose, é uma reação do corpo da mãe às células sanguíneas do filho, né? RH positivo e negativo, o tipo da determinação dos grupos sanguíneos são por alelos múltiplos, a questão do sistema ABO, né? O aglutinogênio seria a substância presente, a proteína, né? A glutinina estaria no plasma, né? Só para vocês memorizarem. No mais, eu fecho a minha fala com uma frase que eu gosto muito, do Robert Collier, que eu até inclusive coloquei numa devolutiva para vocês, que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos diariamente. A gente sabe do desafio diário, mas sejam gratos pela saúde que vocês têm,
estarem respirando, né? Tanta gente com dificuldade aí de respirar, né? Precisando de um auxílio mecânico. Tantas pessoas, né? Que perderam seus entes queridos. Então, assim, agradeçam a cama quentinha que vocês têm, a presença dos pais, né? A possibilidade de estar estudando mesmo remotamente. Então, eu desejo tudo de bom para vocês, que vocês tenham dias iluminados, estudem bastante, se cuidem, usem máscara. Um abraço, professora Dirce. Tudo de bom.